Bom dia. Tava só ajeitando a iluminação aqui, acabou que me deu uma atrasada. Aí vamos lá, tá com a sua Bíblia na mão aí, abrir aqui em Provérbios. Um ótimo dia para você aí que está me assistindo. Livro de Provérbios, capítulo 12. Espero que você me acompanhe. E é claro que o mais importante é que você também faça a sua leitura e que você tenha suas experiências com o Senhor. Assim que eu terminar, faça a sua leitura, tire suas conclusões, peça sabedoria e discernimento, busque conhecimento para poder entender ainda mais a palavra de Deus. Provérbios capítulo 12 é o tema da nossa live hoje. Estou aqui com o marca-texto, meu caderninho de anotações. Vamos lá. Provérbios capítulo 12, versículo 1. O que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Alguns versículos vai traduzir tolo, insensato, porque a disciplina ela é um ato responsável de amor. A própria Bíblia vai dizer que Deus ele só disciplina, ele só corrige a quem ele ama. E isso é muito interessante. Existem pessoas que não querem ser corrigidas. Pessoas que não querem ser corrigidas, elas não vão ter um destino, um objetivo, uma causa aonde chegar. Porque sem correção, você não vai ser melhorado, aperfeiçoado. E com isso a gente vê que quem não é repreensível, quem não se torna uma pessoa repreensível, que seja, pode me chamar a atenção se eu errar, esta pessoa ela está mais sucinta ao sucesso, às vitórias, a prosperar, a crescer na vida, a se desenvolver. Porque ela é uma pessoa que está aberta a qualquer aprendizado. Ela sabe que independente das pessoas, ela sempre vai aprender algo com elas, independente se seja uma pessoa mais experiente ou não, seja uma outra pessoa com mais dinheiro ou não, seja uma pessoa casada ou não. Cada pessoa ela vai ter um conhecimento. E quando a gente fala de repreensão, fala disso. E falhar faz parte da vida, faz parte do aprendizado. O fracasso ele não é ruim. Quando você aprende com o fracasso, é isso que vai te fazer ter disciplina. A repreensão é a parte amorosa do seu cérebro consigo. Então, o fracasso, o falhar, o errar, faz parte da vida, é natural. E isso que é lindo. Quando você aprende com ele, você vai percebendo que precisa melhorar cada vez mais. E a repreensão, ela vem não para te envergonhar, te injuriar, te colocar para baixo, te humilhar. Mas a repreensão, a disciplina, a correção, ela vem para te instruir a melhorar. Quem te repreende é algo melhor que você, porque está dizendo, olha, você está errando nisso, você está fracassando nisso. Muda isso aqui para que você não erre mais. Mas tem pessoas que não conseguem entender isso e permanecem no erro. Versículo 2. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas o homem de perversas imaginações, ele condenará. Isso aqui é bem simples. O homem que busca o bem, ele alcança o favor do Senhor, porque Deus se alegra com pessoas que estão debaixo da sua vontade, que cumprem a sua justiça, que foram chamadas por ele, irá receber o seu favor. Agora, já pessoas que maquinam o mal, pessoas perversas, maldosas,
querem sempre praticar injustiça, impiedade, perversidade, o Senhor, Ele o condena. Ele está condenando. Versículo 3. O homem não se estabelece pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. Aqui é bem interessante, porque o justo, ele é como a palmeira, o cedro do Líbano. E a raiz dessa árvore, dessa planta, ela se aprofunda cada vez mais na terra. E são solos que não são tão férteis como nós temos a Amazônia. A gente está falando de um clima bem árido, seco. E ela vai descendo mais profundo, até que entre as raízes elas conseguem se conectar uma nas outras. Mas é a raiz que vai buscar todos os nutrientes. A gente vê uma palmeira linda, verde, esfolhada, mas a gente não sabe o quanto que aquela raiz ela se aprofundou ainda mais para buscar os nutrientes necessários para tornar ela mais viva. E o justo é da mesma forma. A diferença do justo e do ímpio é justamente onde ele está arraigado. Quais são as raízes dos justos? Quais são as raízes das pessoas ímpias, perversas, maldosas? Então, aqui já está dizendo, o homem não se estabelecerá pela impiedade. A impiedade ela não tem raiz. É o homem plantado sobre a rocha e o outro sobre a areia. Qual é o que vai ficar quando vier a tempestade? Então, a raiz dos justos elas não será removida, porque a raiz está bem firmada. A raiz é o Senhor, porque não pode ser removida. Versículo 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas o que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus olhos. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas o que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus olhos. Imagina aquela mulher faladeira, cochicheira, que fica atrás, fica falando da vida dos outros. E como a palavra é uma podridão, imagina como se fosse um câncer no olho do marido, é aquela mulher. É algo bem vergonhoso, muito forte. E os maiores sócios que a gente pode dizer, né, sócio, parceiro, a coisa mais crucial na vida tanto do homem e da mulher é de fato o casamento. É que ali é uma união muito poderosa. E com isso você vai criando laços para todo o resto da sua vida. E a pessoa que você escolher é a pessoa mais importante de todas as outras. Essa pessoa que você escolhe para estar com você em todos os momentos é a pessoa mais importante da sua vida. Versículo 5. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos do ímpio enganam. Olha só os pensamentos. Versículo 6. As palavras dos ímpios são para armarem ciladas ao sangue, mas a boca dos retos os livrará. Percebe que a gente fala de pensamento, percebe que fala de palavras. Então os pensamentos das pessoas que buscam agradar a Deus são retos. São coisas firmes, que têm direção, que têm destino. Já não. Já o conselho dos ímpios é engano. Eles não têm o discernimento das coisas. Eles vivem atordoados. Eles acham que sabem das coisas. Eles acham que têm a verdade. Mas as palavras dos ímpios são para armarem ciladas ao sangue, enquanto a boca dos retos das pessoas justas os livrará. A gente sabe muito bem que os pensamentos e as palavras, elas são coisas poderosas e que irão dar um norte para a nossa vida. Perceba que os pensamentos dos retos são o que agradam ao Senhor.
E os pensamentos das pessoas ímpias são laços de sangue, são para a morte, são maldade. E as palavras que saem da boca dos retos, dos justos, traz vida, traz livramento, traz paz. Já as palavras do ímpio não, traz desespero, engano, perversidade, maldade. Versículo 7. Transtornados serão os ímpios e não serão mais, mas a casa dos justos permanecerá. Não há ninguém que praticou impiedade, perdurou por resto da vida. Não há ninguém. Tanto nesta vida terrena como na futura. Então, a casa dos justos permanecerá. A casa fala de família, fala de geração. Então, aquela geração que Deus o justificou, ela vai permanecer. Mas já a casa do ímpio não. Vai ficar nele. Não vai ter mais. Não vai permanecer a geração. Versículo 8. Segundo o seu entendimento será louvado cada qual, mas o perverso de coração estará em desprezo. Segundo o seu entendimento será louvado cada qual, mas o perverso de coração estará em desespero. Você não chama a glória para si, você não se louva. É Deus que vai te glorificar à medida que você está crescendo em entendimento. Quanto mais você busca, quanto mais você aprende, quanto mais você tem todas essas características que a palavra diz que você deva ser, se quiser ser uma pessoa que queira construir um relacionamento, uma intimidade maior com Deus. Segundo o seu entendimento, cada qual vai ser louvado. Então, não busque glória para si. Saiba que é Deus quem vai te recompensar por tudo aquilo que você tem construído nessa terra. E o perverso não. O perverso, ele estará em desprezo sempre. Porque esse é o destino de cada um. Aquele que cresce em entendimento, ele vai ser honrado, ele vai ser agraciado. Já o perverso não. Ele vai ser disperso, ele vai cair em desprezo. Vai cair em laços, porque ele está destinado para isso, porque ele é um perverso, ele é um ímpio. Versículo 9. Melhor é o que se estima em pouco e tem servos, do que o que se honra a si mesmo e tem falta de pão. É melhor ser uma pessoa simples e humilde, estar em todos os momentos aprendendo, simples como uma criança. Você já percebeu? A criança, ela finge algo? A criança ela nunca finge algo. Ela é, em sua essência, aquilo que ela se mostra. E falta muito isso no ser humano, alguns seres humanos. Essa autenticidade dele. E ele busca artimanhas, pessoas ruins, malignas, tentando de artifícios perversos para conquistar, para vencer, para prosperar. Mas, no versículo 9, vai dizer que melhor aquele que se estima em pouco e tem servo, do que aquele que se estima em muito e ainda tem falta de pão. Parece engraçado, né? A gente vê o quão arrogante a pessoa é. Ela se estima demais, ela é grande demais, ela é melhor do que as outras pessoas, mas quando você chega na casa dela, ela passa fome. Do que aquele que é simples e humilde. Ele não se gaba de nada, mas ele tem quem o sirva. Ele tem pessoas que lhe ajudem, que lhe orientam, que lhe aconselham, que lhe instruem. Mesmo tendo pouco, mas ele tem quem o sirva. Mas já aquele que é arrogante, que é perverso, que é maligno, ele não tem ninguém que o ajude, que lhe aconselhe, que lhe sirva. Versículo 11. O que lavra sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos está falto de juízo.
A gente sabe que a recompensa ela só vem por trabalho. E naquele tempo, Salomão ele via as pessoas que trabalhavam nas suas vinhas, na pecuária, e ele parava e percebia que só trabalhava, só tinha o pão, né, o de comer quem trabalhava. Existia aquele que eram preguiçosos, a sua vinha estava preparada. Quando chegava na hora da colheita, ele ficava em casa descansando. Quando era para estar trabalhando, pegando os resultados do fruto do trabalho. E quando era o momento crucial, ele deixava para lá. É por isso que muitos empobrecem. Que na hora de buscar, na hora de colher os seus resultados, até para isso ele fica sentado na cama e não se levanta para nada. Versículo 12. Deseja o ímpio a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Você vê que cada um está ligado a alguma coisa, a impiedade, o ímpio, a perversidade, a maldade. E tudo isso são coisas que vão gerar um certo fruto na nossa vida. A pessoa que é justa, ela busca praticar a vontade de Deus e com isso está arraigado no Senhor. E quem emana todo esse poder, esse favor, essa graça é o próprio Deus. Já o ímpio não. Ele vai pelos caminhos tortuosos e enganosos da vida. E quando vê, ele cai em laços da qual ele mesmo criou, por conta da perversidade, da maldade e da injustiça que ele pratica na terra. E tanto daquela que também irá vir no futuro sobre a vida dele, se ele não tiver uma mudança de rota. Versículo 13. O laço do ímpio está na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. Alguns versículos vai dizer que no dia da angústia do justo, Deus vai trocar essa angústia. Então a angústia que estava no justo vai passar para o ímpio, para o perverso, para o maligno. Isso é bem interessante. No tempo da angústia, deixará de passar o justo para passar agora o perverso, o ímpio, o maligno. E o próprio laço do ímpio está na transgressão dos seus lábios, mas o justo sairá da angústia. Versículo 14. Cada um se fartará de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, ele receberá. Isso daqui é muito interessante. O homem, a mulher, daquilo que ela fala, ela vai comer do fruto que fala. Mas só que as palavras, ela não vêm da mente. As palavras, ela vêm do coração. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Como é que está o seu coração? Então, o seu coração, ele vai determinar as palavras que vão sair. Um exemplo. Se eu falo de amor, só amor, o meu coração está aqui, está cheio de amor. Se eu falo de bondade, meu coração está cheio de bondade. Então, a gente vê que cada um se farta do fruto que sai da sua boca. E que as mãos dos homens, aquilo que ele fizer, isso ele vai receber. Então, se eu pratico bondade, pratico justiça, eu vou receber bondade e justiça. É claro que, por mais que estamos aqui, a gente vai passar por lutas, por provações. Nem sempre vai ser na mesma medida ou naquele momento. Você vai receber justiça, você vai praticar justiça, você vai receber justiça. Mas a verdade é que em toda a sua trajetória de vida, as palavras de Deus irão se cumprir na sua vida, tanto nesta vida como na outra. É isso que é interessante.
a gente não está preso a este momento, porque nós sabemos que nesse mundo, o que há de injustiça, o que há de impiedade, de maldade, de perversidade, de corrupção, de blasfêmia, é demais. É demais. E a gente, com todo esse emaranhado, a gente busca estar praticando a palavra de Deus, buscando a palavra de Deus, para ser cada vez uma pessoa mais parecida com o Senhor. Para que, independente dessas situações que aconteçam na vida, a gente vai praticar a generosidade, a bondade, temer ao Senhor, buscar os caminhos do Senhor. Versículo 15. O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Então, o tolo, ele acredita que ele é o dono da verdade e que não precisa de ninguém para lhe ajudar, para lhe orientar, porque ele já sabe da verdade, ele já sabe de tudo. Ele já é uma pessoa instruída. E se a pessoa vier para tentar corrigi-lo, repreendê-lo, dar uma orientação, ele não precisa. Eu já sei. Os meus conhecimentos aqui é o que basta, se daqui é verdade, eu não preciso me aperfeiçoar, melhorar. O que eu estou fazendo aqui, este método já é o suficiente. Versículo 16. A ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado encobre a afronta. A ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado encobre a afronta. Então, o louco, o tolo, ele se ira muito fácil. Ele se ira de uma maneira muito fácil. E ele não consegue, depois que ele sente essa ira, trabalhar o seu coração para que ele se afaste. Porque a ira todos iremos ter. Mas só que você tem que, até por quanto tempo eu vou ficar com isso no meu coração, aqui dentro do meu ser, essa ira, essa vontade? Então você sentiu, você analisa, faz sentido a ira nesse momento? O que eu vou fazer nesse meu estado emocional, psicológico? As minhas ações serão boas ou ruins? Então, é melhor que eu se cale, vá embora, fique em silêncio, não reaja a nada. Eu vou pensar mais um pouco, conto mais alguns segundos. Mas o avisado não. Ele encobre toda a afronta. É uma pessoa instruída. Versículo 18, versículo 17. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa, ela engana. A testemunha, versículo 17, o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. A verdade, ela não é simplesmente uma palavra, ela é o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é a verdade? É Jesus. Quem é o caminho? É Jesus. Quem é a vida? É Jesus. E quando você diz a verdade, você manifesta a justiça. Porque a justiça é cumprir a vontade de Deus. Então, quando você diz a verdade, você manifesta a justiça. É coisa muito linda, maravilhosa. Mas a testemunha falsa, ela engana. A gente já vê que há falsidade, que há engano. E que não há sustentabilidade nisso. Não há raiz nisso. Versículo 18. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Sabe aquelas pessoas que parece que não pensam antes de falar? E toda palavra que aquela pessoa solta é como uma ferroada, né? A pessoa, ela não tem a decência, a sensibilidade, o entendimento das palavras que saem da boca.
ela só fere, ela só magoa, ela só destrói, ela só acaba com as coisas. Por conta das palavras que saem da boca dela, fala sem pensar. Pessoas desequilibradas, insensatas, pessoas tolas, destruindo vidas, destruindo pessoas, destruindo relacionamentos, destruindo profissionais, destruindo todo mundo por conta de uma palavra liberada. Mas a língua do sábio não. A língua do sábio é saúde, a língua do sábio é vida, a língua do sábio é sabedoria, conhecimento, a língua do sábio é paz. Então você nunca vai ver um sábio falando falsidade, falando com o engano, falando para prejudicar, para maldade, não. Mas é uma palavra que sempre vai gerar um fruto de vida, de paz, de saúde. Versículo 19. O lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. A gente tem um ditado que a mentira tem perna curta. E é verdade, não adianta mentir. Não adianta você mentir, que a própria mentira ela vai te dar uma rasteira. Acreditar na mentira é uma das maiores farsas que existe na face da terra. Não adianta você mentir. Toda mentira ela não tem um fundamento. E a mentira, a própria mentira, ela vai te dar uma rasteira. Não adianta. Quando você entrar na situação e for perceber, você vai saber, é uma mentira. Esta pessoa é falsa. Ela agiu com maldade no coração. Mas a verdade não. A verdade ela permanecerá. Porque a verdade é a verdade. A mentira não se derruba a verdade. Não há nada que derrube a verdade, porque a verdade ela é absoluta. Versículo 20. Engano há no coração dos que maquinam mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. A gente já sabe que as pessoas perversas, malignas, indecentes, elas carregam perversidade, maldade, injustiça. E elas querem praticar isso. Mas Mas a alegria tem os que aconselham a paz. Então, as pessoas que têm um coração generoso para instrução, para aconselho, ela vai receber paz. Porque é isso que ela vai estar gerando nas outras pessoas. São pessoas justas, honestas, íntegras, com retidão, em que vai dar um conselho sábio, instruído, positivo para a vida das pessoas. E aquilo que ela faz, ela vai receber de volta. Já o ímpio não, o perverso não, que maquina a maldade no seu coração, ele mesmo não sabe que está indo em direção aos próprios laços que ele tem criado. Ele cria um laço e vai ser pego por ele mesmo, pela impiedade, a perversidade, a maldade que ele construiu nessa terra. Versículo 21. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de mal. Coisa linda. Às vezes a gente se questiona como um cristão, como uma pessoa que está ali na presença de Deus e vê o ímpio, o perverso, bem. E a gente se questiona, é fato. Por quê? Eu estou aqui bem, praticando a justiça, na vontade de Deus, e nada. E o maligno, o perverso, prosperando bem, aparentemente. E esse versículo ele é bem interessante, porque nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de mal.
Então, quando você é uma pessoa justa, que pratica a vontade de Deus, que está na palavra de Deus, você não tem a quem temer. Você não tem a quem temer, porque o próprio Senhor cuida de ti. Da mesma forma, essa sua justiça, essa sua integridade, ela vai o livrar do dia mal. É claro que essas características de alguém que busca estar no Senhor, é o Senhor que vai dar o livramento, é o Senhor que vai dar o suporte, é o Senhor que vai dar a restauração, a transformação, a cura. Tudo vem do Senhor. Você só é uma pessoa que agrada a Deus e Ele olha assim, olha, este mal eu não vou permitir que vai acontecer nele, mas vai acontecer aqui nesse ímpio. Olha, essa tempestade, não, ele não vai sofrer essa tempestade. Joga lá para o ímpio. Então isso é bem interessante. E com isso a gente tem um cuidado, a gente tem um favor do Senhor nas nossas vidas. E que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias das nossas vidas. E com isso o Senhor, Ele vai nos moldando, nos protegendo, nos abençoando. E nos livrando de todo o mal que o ímpio, com o trabalho das suas mãos, ele irá colher. Versículo 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Então, a gente já sabe que falar mentiras, falsidades, muito mais do que falar é o quanto ela está cheia. A pessoa fala daquilo que está cheio, então ela está cheia de falsidade e de mentira, então ela só vai falar falsidade e mentira. E o que ela vai ver nas pessoas? Falsidade e mentira. Mas já as pessoas que estão íntegro, na retidão da palavra de Deus, buscando a justiça, buscando ser reto, esse, meus amigos, o Senhor cuidará, protegerá, abençoará e vai estar com ele. Versículo 23. O homem avisado encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia. Perfeito. O homem avisado, o homem sábio, o homem prudente, o homem disciplinado, ele vai encobrir o conhecimento. Ele sabe que esse conhecimento ele é de muito valioso e que tais pessoas, como pessoas tolas, não adianta debater, discutir e instruir. Mas os lábios mentirosos, mas o coração dos tolos proclama a sua estultícia. O tolo acha que é inteligente, que ele é sagaz, que ele resolve as coisas da maneira dele e que tudo sai perfeitamente como ele imaginou ser, que dá tudo certo, que o negócio é tudo ok, é tranquilo, que não tem problema. E na verdade, está caindo num laço tremendo. Versículo 24. A mão dos diligentes dominará, mas os enganadores serão tributários. A gente sabe que as pessoas que têm um talento, um dom para aquele fim, produto ou serviço, e com isso a mão dos diligentes eles vão prosperar. Por quê? Porque eles têm uma maneira totalmente diferente das outras. Não são pessoas medíocres, são pessoas afincas, pessoas fielmente dedicadas à obra para que foi chamada. E é de fato que essas pessoas que têm disciplina, elas irão prosperar. Podem não prosperar hoje, mas uma hora Deus o recompensará e chegará o momento de honra e de glória para aquela pessoa. Mas
os enganadores serão tributários. Não adianta. Todos vão pagar. Todos vão pagar. Mas só que a recompensa para aqueles que praticam a injustiça, o engano, com certeza será muito mais juros que ele possa pagar. 25. A solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. É verdade que a solidão, ela pode abater o homem. Para quem não está firmado na rocha, para quem não está enraizado na palavra de Deus, a solidão, se ela vier e a pessoa ela estiver fraca, ela será abatida. Mas apenas uma boa palavra para levantar, para trazer vida, para trazer ânimo. Então a gente vê aqui que uma boa palavra, ela tem o poder de trazer alegria. Então, isso daqui já é uma instrução muito poderosa. Uma pessoa que está, talvez, sentindo essa solidão, eu iria dizer depressão, mas é bem diferente. Depressão, de estar se sentindo sozinho, solidão. E você gerar essa palavra de vida, de ânimo, de alegria, faz total sentido para o coração e para a vida daquela pessoa. E isso é uma arma poderosa contra a solidão. Trazer uma boa palavra, uma palavra que gere paz, que gere vida, que gere alegria. 26. O justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios o faz errar. Olha só. Que interessante. Quanto mais pessoas justas, que praticam a vontade de Deus, pessoas que obedecem, que estão no caminho do Senhor, que buscam a retidão, quanto mais pessoas você se alinhar com elas, mais o seu caminho vai ser fortalecido, mais você vai ser afiado. É como um machado que afia o outro machado, um ferro que afia um ferro, um amigo que afia outro amigo. E com isso vai te levando aonde você deseja ir. Porque um está afiando o outro, um está instruindo o outro, um está analisando o outro, um está corrigindo o outro, um está disciplinando o outro. Cada um fazendo uma rota de correção no outro. 27. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Perfeito. O preguiçoso. Existem 3 características de pessoa na Bíblia. Você vai ver o sábio, você vai ver o tolo e você vai ver o preguiçoso. O preguiçoso é esse tipo de gente que na hora de comer ele não, eu tô com preguiça. Ele tá com fome, mas a preguiça permite ele passar fome. Ele era para colher os resultados, mas a preguiça faz com que ele deixe os resultados para lá, deixe de trabalhar para lá. Foi preguiça, eu vou ficar aqui, sentado, não vou fazer nada. E o tolo não. O tolo ele já acha que é o dono da verdade, que não precisa de ensinamento, que não precisa de instrução e que está tudo certo com ele. E que a vida que ele leva está bem, já é o suficiente. Agora o sábio não. O sábio, ele, todo dia, ele está observando essas coisas, ele está analisando, ele está buscando conselheiros, ele está dando conselhos, ele está buscando ao Senhor, ele está na retidão, na justiça, ele está temendo a Deus, ele se desvia de mal, da perversidade. Versículo 28. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. As pessoas que trilham o caminho da justiça, da verdade, da paz, do amor, da palavra de Deus, estão caminhando para a vida. Quem é a vida?
é Jesus. Quem é verdade é Jesus. Quem é o caminho é Jesus. Aqueles que praticam a justiça, que praticam a vontade de Deus, eles caminham para a vida. Aqueles que praticam a injustiça, as pessoas ímpias, pessoas perversas, malignas, pessoas iníquas, o caminho dela é a morte, o destino dela é a morte. Hoje você é um justo, hoje você é um tolo, hoje você é um preguiçoso. A verdade é que cada ser humano ele vai ter essas três personalidades, essas características na sua vida. Vai ter área na sua vida que você é um preguiçoso de fato. Vai ter área na sua vida que você é um tolo de fato. E vai ter áreas da sua vida que você é um sábio de fato. Agora, torne a nós analisar. Nesta área eu estou sendo tolo, preguiçoso ou sábio? Nessa área. E nessa outra área. E nessa área aqui. Então, é uma reflexão que eu trago para o dia de hoje. E que a partir dessa reflexão, a gente venha fazer uma meditação, que é após a nossa leitura deste capítulo 12. Agora a gente vai começar a trabalhar o nosso psicológico para ter imaginações a respeito da palavra de Deus. E eu peço que nesse momento você feche os seus olhos comigo. Peço que você feche os seus olhos comigo e comece a imaginar aquilo que eu te disser nesta manhã. Feche os olhos. Agora vamos lá. Se veja agora uma pessoa sábia recebendo conselhos sábios de pessoas experientes, de pessoas que querem o seu bem, pessoas justas que praticam a verdade, que praticam a bondade. Se afaste daquelas pessoas que não têm futuro, que não têm visão. É como se fosse uma palha, o vento bate, ela sopra e você nunca mais vê. Mas se junte com pessoas que têm uma retidão, que têm um determinado ponto a seguir, está orientada por Deus, está debaixo da vontade de Deus, está firmada na palavra de Deus, para ser cada vez mais justa, parecida com o Senhor. Busque agora a sabedoria, bate na porta, peça a Deus para que Ele venha te ajudar, te orientar. Largue totalmente a tolice e a preguiça. Saiba que todos esses caminhos eles vão te levar ao fracasso, à morte, à angústia. Mas já o caminho da sabedoria, da justiça, não. Ele vai te livrar da angústia, ele vai te livrar da morte, ele vai te livrar da pobreza. Porque o Senhor, ele abençoa aqueles que buscam a Ele. Ele protege aqueles que buscam a Ele. O Senhor está com aquele que busca Ele e sempre irá fazer os seus caminhos prosperarem. Se veja agora dando conselhos como uma pessoa sábia. Se veja agora falando palavras amorosas, palavras de vida, palavras de generosidade, palavras de sabedoria para as pessoas. Se veja agora praticando bondade, praticando justiça, fazendo a verdade, sem enganação, sem mentira, sem ludibriação. Age com integridade, age com autenticidade, age de acordo com a palavra de Deus, praticando a justiça, praticando o caminho da verdade do Senhor. Se veja agora ajudando pessoas, falando com pessoas, tendo atitudes que diante de circunstâncias que se fosse há um tempo atrás, você sairia irado, com raiva, xingando, falando diversas coisas, mas hoje não. Hoje você já tem uma maturidade espiritual, emocional e psicológica que te faz discernir. Faz sentido eu fazer isso? Faz sentido eu agir desta forma? Faz sentido eu falar isso agora? Agir dessa maneira agora? Esse meu sentimento, o que eu estou sentindo, faz sentido eu colocar tudo isso para fora?
Então vamos analisar. Cada palavra que sai da nossa boca, ela tem o poder de ferir, de magoar, como também tem o poder de trazer paz, de vida. Analise as palavras, analise o seu coração, analise o seu interior, se internalize, tenha essa consciência, para que você venha buscar de dentro, cada vez mais tirar o que está dentro, que seja amor. Coloque mais amor dentro de si para que saia amor. Coloque mais verdade dentro de si para que saia mais verdade. Coloque justiça dentro de si para que saia mais justiça. Coloque generosidade dentro de si para que você coloque mais generosidade para fora. Transborde bondade, amor, paz na vida das pessoas. Não seja um sobrepeso, uma sobrecarga na vida das pessoas. Não seja alguém que as pessoas se afastam, mas seja uma pessoa de respeito, de honra, que louva ao Senhor, que Deus se orgulha de você, que Deus se sente em paz, se sente feliz, porque ali vai um filho amado, ali vai uma filha amada. E o Senhor, ele vai ter prazer em ti, porque ele vê que você está no caminho da justiça, no caminho da sabedoria, no caminho da orientação divina, para se cumprir a vontade de Deus na terra. Agora eu peço que você abra os seus olhos e que você venha ter essa semana extraordinária. Eu sempre pego aqui um marca-texto, estou com o marca-texto aqui, e eu escolho um texto, um versículo, e nesse versículo eu faço essa marcação. É um texto que me chamou muito a atenção, e eu coloco e grifo ele, e que você também faça isso. O texto que eu vou escolher vai ser o versículo 28. Na verdade, na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Eu vou pegar o marca-texto, eu vou grifar esse versículo. E a gente vai viver esses versículos no dia de hoje, para essa semana, para que a gente venha se tornar cada vez mais próximo da palavra de Deus, daquilo que Ele nos chamou para ser todos os dias. E com isso eu quero agradecer aqui a sua presença. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, fique à vontade para comentar, tá? E que você venha ter uma semana de paz, de prosperidade, de bênção sobre a sua vida, e que o favor do Senhor esteja com você para onde você for. Que o Senhor guarde a sua saída, a sua entrada, lhe proteja e lhe prospere em todos os seus caminhos. E que a gente venha ser diligente, não preguiçoso nessa semana. Que Deus te abençoe. Até mais. Tchau, tchau.